O técnico português Ricardo Schell é a bola da vez dentro dos bastidores do Goiás. No vídeo de hoje, ele trazer aqui informações a respeito do treinador que está na sexta colocação da segunda divisão do Campeonato Português, ele que comanda o Estrela Amadora, uma equipe modesta também lá de Portugal. Até quando vai o seu contrato, como que é o seu estilo de jogo, sua formação preferida e se é um dos nomes aí com mais critérios positivos pela diretoria do Goiás para contar com um técnico jovem de 40 anos neste ano de 2022, nessa procura da diretoria do Verdão por um técnico estrangeiro. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, aquele recadinho básico, né? Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 3.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News e também ative as notificações todos os dias, trazendo pelo menos 2 conteúdos novos a respeito do maior do Centro-Oeste. Para deixar claro também, muita gente comentando aqui nos comentários, enfim, por que eu trago essa análise dos treinadores, sendo que eles, de fato, alguns deles não serão contratados, é porque o Goiás faz sim essa consulta e a gente entendendo um pouco mais do histórico do técnico e também como ele costuma jogar, pode compreender um pouco melhor essa filosofia da diretoria esmeraldina nessa sua busca por um novo comandante, né? Se é um técnico mais jovem, mais ofensivo, como costuma jogar, suas posições, inclusive táticas, que ele utiliza durante os jogos. Então eu acho isso bem interessante para a gente compreender, né, o que passa na diretoria do Goiás nessa sua procura por um novo treinador. O Verdão que já teve aí algumas recusas, como por exemplo do João Pedro Souza, que era um nome muito favorito para assumir o Goiás, infelizmente acertou com o futebol da Arábia Saudita. Ontem eu trouxe também sobre o Ricardo Soares, técnico do Gil Vicente, que irá continuar lá no clube português. O Goiás que está trazendo, procurando nomes inclusive um pouco mais pesados, mas essa informação aí que foi noticiada pelo Fute 24 Horas, lá de Portugal, sobre o Ricardo Schell, realmente é um técnico de um nível um pouco mais baixo do que a diretoria procurou até esse momento. Então vamos falar sobre o Ricardo, né, contextualizando também porque que eu gosto de trazer esses vídeos, até mesmo porque se você pesquisar aí na internet, só vai achar a notícia em si que o Goiás está procurando e tal, e não sabe a respeito como que ele joga, enfim, como que está sendo os seus últimos trabalhos também dentro do futebol europeu. Ricardo Schell, que tem 40 anos de idade, atualmente comanda o Estrela Amadora, uma equipe pequena lá do futebol português, teve seus anos de glória mesmo entre os anos de 80, na década de 90 também, mas nas últimas temporadas passou por graves problemas financeiros, teve que ser inclusive refundado em 2011, atualmente está aí na sexta colocação do Campeonato Português da segunda divisão, lembrando que sobem 3, mas o primeiro colocado está sendo o Porto B, que não pode, né, subir para a primeira divisão, ou seja, né, está aí a 2 posições para conseguir uma vaga, quem sabe, na primeira divisão portuguesa. Até aqui na segunda ano, com 19 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O técnico que é bem jovem, tem só 40 anos e dedicou praticamente sua vida inteira para ser um professor mesmo. Começou sua carreira ainda lá em 2002 como preparador físico dos Salgueiros, o Ricardo Schell, que tinha apenas 21 anos de idade nessa ocasião. Treinou equipes aí também do Sub-13, Sub-15 e Sub-18, até ter um trabalho como auxiliar técnico no Santa Clara em 2011, quando começou, né, a trabalhar inclusive com os profissionais dentro da comissão técnica das equipes, né? Foi um auxiliar técnico tanto em 2011 no Santa Clara, quanto também em 2013 no Feirense de Portugal. Aí conseguiu sua primeira chance, inclusive como um técnico principal, vestindo a camisa aí do Feirense, ainda lá na temporada de 2014, ele conseguiu aí ter algumas chances como técnico auxiliar. Também treinou o Acadêmico na temporada de 2013-2014, fazendo uma temporada inclusive completa, terminando a segunda divisão na 11ª colocação. No caso aí o Acadêmico é o Acadêmico de Viseu e não aquele Acadêmico conhecido, enfim, do futebol português, já foi campeão inclusive da Copa, aquele Acadêmico de Coimbra. Não, o que o Ricardo Schell comandava era o Acadêmico de Viseu, uma equipe mais modesta lá da segunda divisão de Portugal, que logo no seu primeiro ano inteiro como treinador profissional conseguiu, né, ficar na 11ª colocação na segunda divisão portuguesa. Depois, em 2014/15, foi para o Penafiel, onde teve uma chance de apenas 4 jogos na primeira divisão portuguesa, não conseguiu vencer muitos, né, foi demitido logo após isso, mas era um técnico ali jovem, inclusive recebeu logo de cara esse seu trabalho no Penafiel na primeira divisão. Também passou pelo Acadêmico de Viseu na temporada 2014-2015, sendo técnico durante todo o ano, terminando com o time na 12ª colocação também
na segunda divisão portuguesa. 2015 e 16 também mais um ano pelo Acadêmico, terminando aí na 17ª colocação da segunda divisão nacional. 2016 trocou de time, foi para o Freamundi também da segundona, onde fez mais 22 jogos com 7 vitórias. Na temporada 17-18 comandou o União Madeira, equipe mais tradicional inclusive lá no futebol português, sempre aí em equipes da segunda divisão do seu campeonato nacional, né? Terminou inclusive nessa temporada na 12ª posição com a União de Madeira. Em 2018-19 teve algumas oportunidades fora do seu país de origem, primeiramente pelo FC Rieti, da terceira divisão da Itália, né? Interessante, é um trabalho português, que é uma escola que vem ganhando bastante espaço no futebol mundial, lá na Europa, inclusive em divisões inferiores, não é diferente, né? Nessa sua primeira passagem no futebol italiano, foram 21 partidas com 7 vitórias, 1 empate e 13 derrotas, vestindo, né, a camisa do Rieti. Aí teve duas oportunidades também no futebol da Eslováquia, o primeiro deles com o FK Senica, equipe da primeira divisão, aquele mesmo time que o Goiás emprestou o volante Madison lá em 2018 ainda. Se você acompanha esses bastidores do Goiás tanto a fundo, você pode lembrar do FK Senica. Era o técnico aí dessa ocasião, o Ricardo Schell, que naquela temporada ele acabou ficando em segundo lugar na sua fase de grupos, acabou sendo eliminado antes das quartas de finais, somando aí no total, nessa sua primeira passagem no futebol eslováquio, 17 jogos com 8 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Sua última equipe, antes de retornar para o futebol português, foi o Spartak Trnava, uma equipe um pouco maior do que o Senica, onde ele treinou do começo da temporada de 2019, encerrando também em 2020 a temporada europeia, com 31 jogos, 14 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. Inclusive, né, foi vice-campeão o FK Trenica. Entretanto, o Ricardo Schell saiu da equipe um pouco antes disso, né, mas era um clube um pouco maior lá do futebol eslovaco. Ele que depois disso resolveu retornar para o futebol português com a camisa aí do Estrela Amadora e iniciou a temporada ainda lá no dia 12 de outubro de 2021, ou seja, não começou o ano no Estrela Amadora, né? Depois do técnico dele serem demitido, chegou o Ricardo Schell e até esse momento fazendo uma campanha interessante, né? Com 18 jogos, 9 vitórias, ocupando a 6ª colocação da segunda divisão do Campeonato Português. Ele costuma utilizar suas equipes na escalação do 4-1-4-1 ou inclusive no 4-4-2, um pouco diferente do que os técnicos que o perfil do Goiás vinha procurando nesses últimos tempos, como por exemplo o Ricardo Soares, né? Costuma utilizar mais um 4-3-3 ou mais jogadores de lado do campo. O Ricardo Schell mais nesse 4-4-1 ou inclusive no 4-4-2. Ele que lá no futebol eslovaco também tem uma característica interessante que combina com a filosofia de administração do Goiás Esporte Clube, que é a utilização de muitos garotos da base, inclusive o seu time, né, o FK Trnava, que foi a sua segunda passagem lá no futebol eslovaco, tinha 95% dos jogadores formados nas categorias de base do clube, ou seja, né, entende muito bem isso, além, claro, de já ter sido treinadores tanto aí do Sub-13, Sub-15 e também Sub-18. Eu quero saber sua opinião a respeito, né, desse técnico português, mais um procurado pela diretoria do Goiás. Até o momento assim não sabemos se tem uma proposta oficial. O que o Goiás chegou mais perto mesmo de anunciar foi o João Pedro Souza, mas ele recebeu aquela proposta 10 vezes maior do Al Raed da Arábia Saudita, o que inviabilizou o negócio com o técnico português. Além disso, outros nomes lá de Portugal foram procurados, como o Sérgio Vieira, o Nuno Campos, que é um nome aí aceitável da diretoria do Goiás. Já até gravei um vídeo sobre ele também, vou deixar aqui no final. É uma opção reserva, se assim podemos dizer, da direção esmeraldina. O Ricardo Schell, que é o primeiro que o Goiás faz consulta, que está comandando uma equipe da segunda divisão, ou seja, o Goiás está sim tendo alguma dificuldade nessas suas procuras. Talvez se receber mais alguma outra resposta negativa, pode voltar suas atenções para o futebol sul-americano ou até mesmo o futebol brasileiro. Quero saber sua opinião, né, sobre essa agilidade também, a diretoria prometendo inclusive um técnico até a segunda semana de fevereiro. Qual que é a melhor solução para o time esmeraldino, se é realmente um técnico português, algum desses também já cogitados que você gostaria de ver aqui no time esmeraldino, ou se é melhor trazer um técnico brasileiro mesmo, outra opção também disponível no mercado sul-americano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Falou com vocês, foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!